Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Correa, sou professor de Geografia aqui do Singular Ângulo e esse é o nosso sexto ano da série Mundo em Debate, que foi uma série criada por mim e por demais colegas, professores aqui do curso, com o intuito de levar para vocês discussões atuais, temas que consideramos pertinentes às nossas provas de geografia, sobretudo aos grandes vestibulares, e que, por serem fatos obviamente atuais, não estão em nossos materiais gráficos e em aula fica difícil abordar, devido à correria ao nosso tempo, que vocês conhecem bem, é um tempo que podemos dizer um tempo que pode ser bem aproveitado. Não vou falar que é um tempo escasso, mas é um tempo que não tem como desperdiçar. O nosso conteúdo previsto para a aula tem que ser dado e não tem como incluir novos temas, nosso tempo está lá, está certinho de acordo com a nossa programação. Fica difícil. Eu sei que há uma ansiedade, sobretudo dos nossos alunos, de querer que temas polêmicos, temas que estão aí na mídia, sejam abordados. Mas vocês sabem que é bem difícil. Então, por isso, criamos a série Mundo em Debate. Estamos aqui em 2014, no sexto ano desta série. E vocês têm, através do nosso portal, a possibilidade até de assistir todos os programas. O que, obviamente, não é algo assim muito interessante, já que vários dos temas não têm hoje grande interesse para os vestibulares, mas os programas estão aí disponíveis para vocês. Esse ano aqui nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. Eu já estou convidando outros professores, tanto professores do cursinho quanto professores do colégio, que vão me acompanhar aqui em alguns programas. Acho que isso vai ser bem interessante, fica dinâmico, e outras turmas onde eu não leciono, também vão ter aí o prazer de estar com o seu professor do dia a dia, aqui no nosso programa também, ok? Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade, enviem críticas, Tudo isso aí é bem-vindo, a colaboração de vocês é essencial para que possamos ter um bom programa, um bom ano aqui, certo? As matérias que eu vou comentar e que outros professores também virão aqui comentar comigo, elas estão disponíveis no nosso blog. Vocês têm o endereço aí na tela, correa.blog.lemonde.fr, ou simplesmente, como eu mesmo faço, vou lá no Google, coloco Correa Blog e fica até mais fácil acessar. Então todas as matérias comentadas aqui estarão lá. O link está no blog à disposição de vocês. É raro, mas acontece, de você buscar um programa antigo e quando for lá buscar o link, a matéria, ela não está mais no ar. Infelizmente isso acontece, alguns jornais, não sei lá muito bem o motivo, mas eles acabam retirando alguns links do ar. Bom, mas é raro, e se isso acontecer, manda um e-mail, eu localizo a matéria e envio para vocês. Ok? Bom, então as matérias estão lá, matérias que eu seleciono. Algumas dessas matérias nós vamos comentar aqui no Mundo em Debate, outras não. Outras ficam simplesmente no blog e comentários, sugestões ficam via blog mesmo. Ok? Vamos lá. Para começar o ano, eu acho assim essencial esclarecer algumas coisas para um bom estudo de atualidades. Primeiro, tirar aí da cabeça essa história de que atualidades é sinônimo de desgraça. Muita gente pensa assim. Aconteceu uma guerra, aconteceu uma catástrofe natural, morreram milhares de pessoas, isso é muito atual, isso vai cair. Não é isso. A prova de geografia ela é 100% atual. Mas é evidente, alguns temas ganham maior projeção. Nós temos esse ano aqui, por exemplo, 50 anos do 1º de abril, do fatídico 1º de abril, que alguns vão chamar de golpe de 64, outros chamam de revolução de 64. Essa é a denominação oficial dada pelo Exército.
daqueles que tomaram o poder. Então é óbvio que é um tema que fica, né, muito em evidência, né, tanto o golpe ou revolução para alguns, a Comissão da Verdade, né, a busca aí em esclarecer o que de fato passou, as pessoas que desapareceram, como o Exército agiu, serão punidos, não serão punidos. O pessoal de História, claro que vai trabalhar esse tema com vocês, com muito mais propriedade, inclusive, do que nós, da Geografia. Mas é bom lembrar também que um mesmo fato pode ser abordado pela Geografia, pela História, pela Economia, pela Política, pela Sociologia, né? Diferentes especialistas vão dar diferentes abordagens, contribuições para se entender um fato. Nós aqui, ao longo do ano, e os convidados, né, que são aí também professores de vocês, ou quiser sugerir aí um candidato, será bem-vindo. Candidato, desculpa, alguém aqui para me acompanhar ao longo das gravações, né? Então, eu e os meus convidados faremos uma abordagem, sobretudo, geográfica. Tá? Bom, então vamos lá, vamos, né, ver que são vários temas que nós podemos trabalhar sem essa visão de que atualidades é desgraça. Prova é atual. Eu lembro de um professor da faculdade que dizia que a geografia constrói a história de hoje. Tá? Então vamos lá. Para isso precisamos de boas leituras. Tá? Eu seleciono alguma coisa, como eu disse, e coloco no blog. Vocês têm aí uma infinidade de meios hoje de adquirir um bom conteúdo. Cuidado, porque esse vasto material, ele pode tomar um tempo que vocês não têm, um tempo que vocês precisam administrar muito bem, porque tem a matemática, tem a física, tem, claro, as demais disciplinas, certo? E também, nessa imensidão aí de conteúdo, precisamos verificar aí com uma certa clareza a qualidade. Né? Precisamos ter clareza e certeza da qualidade disso que estamos lendo. Não podemos também aí nos dedicarmos à leitura de um doutoramento ou de um conteúdo de extrema profundidade, pois vai tomar um tempo e será algo, claro, cansativo e desnecessário. Tá? Bom, eu sugiro, tá, como vou selecionar alguns ao longo do ano, eu sugiro artigos em jornais de grande circulação, como Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Tá? Agora, quais artigos? Tá? Vocês vão ver isso pelo ano, né? E podem ver também pelas matérias que eu já postei, vendo que esse blog, ele está, deixa eu verificar aqui para vocês, né? Vocês depois vão ver isso. Ó. O blog está no ar desde que eu nem lembro. Deixa eu ver aqui, agilidade no computador é imensa. O blog está no ar desde janeiro de 2006. Então vocês vão ver que tem aqui uma imensidão de matérias que eu postei, todas elas direcionadas ao vestibular, é claro. E eu busco selecionar as matérias, né, pelo título, evidente, que eu vejo que é apropriado ao vestibular, e eu priorizo aquelas onde aparece o nome, né, de quem elaborou ou a revista da qual foi feita a tradução. Né? Por quê? Nada contra os jornalistas que estão lá no dia a dia do jornal, mas sabemos da velocidade com que ele tem que produzir o texto. Sabemos que muitas vezes ele está escrevendo hoje sobre questões internacionais, mas até a semana passada ele estava lá no caderno Cultura, Automóveis. Há um giro, há uma dinâmica lá no dia a dia, no cotidiano dos jornais, que acaba interferindo um pouquinho aí na qualidade, muitas vezes. Ou acaba tendo uma superficialidade que, né, vale a pena, sim, uma leitura, mas é uma leitura rápida. Eu vou priorizar aqueles textos que merecem uma leitura muito mais atenta. Tá? Por quê? Porque tem um nome lá do autor, do fulano. E eu vejo lá num momento onde é explicado. E ele é um embaixador, ele é um professor de uma universidade conceituada. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma vasta experiência, tem um nome a zelar, né, no meio acadêmico, e não vai escrever um texto meramente por escrever. Ele já tem um nome, ele não precisa de um artigo na Folha de São Paulo
né, para construir uma carreira. Ele está escrevendo, né, porque quer escrever e porque tem condições de escrever com conteúdo, né, e isso é muito, muito mais valioso para nós, né, aqui que estamos interessados em compreender aí esses fatos para então poder atender aí melhor as exigências dos grandes vestibulares. Então essa é a leitura que a gente vai fazer. É uma leitura lenta, é uma leitura cuidadosa, sabe? Estamos lendo algo que um especialista, é o parecer de um especialista sobre o que se passa na Venezuela, o que se passa na Argentina, o que se passa na nossa produção agropecuária, nas nossas exportações. Então, óbvio que merece uma atenção, um cuidado que, óbvio, o restante do jornal ou de uma revista não requer. Tá? Quando você tem uma tradução, mas é uma tradução que vem de uma revista especializada, muitas vezes não colocam o nome do autor do texto, é uma pena, mas colocam a revista e você sabe o nível dessa revista e que não vai, evidente, publicar um texto qualquer. Vamos tentar priorizar esse tipo de material. Tá? E como eu disse, na Folha, no Estado de São Paulo, pode procurar que vocês vão encontrar. Eu vou colocar alguma coisa, mas vocês vão encontrar também. E por que não? Né? Através do blog, faz aí essa sugestão. Ô professor, eu vi esse texto, o que você achou? Você leu, não leu? Tá? E de repente, coloco aí no ar, como já aconteceu. Já fiz isso várias vezes. Tá ok? Bom, olha, uma revista que eu considero uma revista muito boa é a Carta Capital. Tá? É uma revista semanal, tá R$10,90, não é assim um valor exorbitante. É possível ler alguma coisa pela internet, não na íntegra, mas é possível ler. Eu acho que é uma boa revista, colocam aí opiniões, mas são opiniões muito bem argumentadas. Outras revistas, não vem ao caso nem citar aí o nome, mas outras revistas simplesmente colocam argumentos duvidosos, ou simplesmente não tem argumentação nenhuma, colocam tudo como uma verdade absoluta. Né? Você não tem nem condições de realizar uma reflexão, né? Para então formar a sua opinião. A opinião já vem pronta, acabada, melhor não é nem a opinião, ou é a opinião da revista, né? Que querem enfiar em você. Tá? Eu acho que essa revista trabalha bem. Dessa semana o tema é Ucrânia, o fantasma da Guerra Fria. Certamente é um tema que será discutido aí por nós ao longo do ano. Tá? Então eu dei uma lida por cima, não me dediquei profundamente a esse texto que eu vou fazer, mas eu gosto, pois eles colocam bem argumentos, né? Muitas vezes o autor está defendendo uma opinião, mas ele cita outros que são contrários. Acho que isso é bom, né? Aí você vai e formula a sua, tá? A sua opinião. Só faço aqui uma observação. Vocês sabem, esse ano de eleição, e aí, olha, fica difícil achar um jornal, achar uma revista que não começa aí a partir de agora, né, contagem regressiva para a eleição, que já difícil achar aquela que não começa a induzir aquele partido candidato. O que diz respeito aí, por exemplo, a Brasil, né, e que você sabe que pode ter um uso político, partidário, para falar, né, bem de um, mal do outro, aí dá um desconto. É melhor deixar, né? O vestibular não quer saber de política partidária. O assunto político é importante, mas não o partidário. Tá? Então cuidado com as leituras, porque é um ano difícil. Um ano difícil porque existe esse envolvimento. Vem aí falar que é imparcial, a gente sabe que não é. Tá? Alguns são mais imparciais, mas uma imparcialidade 100% não há. Uma outra leitura que eu considero interessantíssima é esta aqui, Le Monde Diplomatique Brasil. Tá? O Le Monde Diplomatique já existe aí há alguns anos e estamos aqui no 7º ano no Brasil. Lá na França já tem aí algumas décadas, tá? Mas no Brasil está no 7º ano. Uma publicação interessantíssima.
Tá? Muitos já conhecem, mas eu sei que tem aí uma boa parcela que não conhece essa publicação. Hoje muito fácil encontrar em nossas bancas, jornais aqui pela Grande São Paulo. Pelo Brasil não é tão fácil assim. Aí merece talvez uma assinatura, uma compra pela internet, mas para a Grande São Paulo, regiões metropolitanas é muito fácil. Outras regiões metropolitanas, além da nossa, é muito fácil encontrar essa publicação. Ela é mensal, tá? Atualmente está em R$13,90. Você vai falar, pô, a Carta Capital ela é semanal, vai ser muita coisa. É muita coisa mesmo. Você não vai ter como ler com cuidado todas as edições ao longo do mês e ao longo desse ano, que é um ano corrido, né? Para você vestibulando. Agora essa aqui, o Le Monde Diplomatique Brasil, você fala, esse aqui é mensal. Olha, é difícil ler um jornal desse ao longo de um mês. Sendo honesto, tem mês que eu compro e não consigo ler nem metade. Devido ao quê? Devido à complexidade das matérias. Para quem não conhece, vai ser um choque. Você vai ler, de repente, 1/3 aí da matéria e vai falar, nossa, não entendi nada. É por aí mesmo. Não entendeu por quê? Porque talvez você tenha aí um ritmo de leitura que não é um ritmo de leitura que você pode imprimir num texto dessa complexidade. Escolhe 1, 2, e lê com cuidado ao longo do ano. Por exemplo, essa edição, a edição aqui de março, você tem para onde vai o Brasil. Essa é a parte. Uma parte é publicação de texto, tradução de textos franceses, outra parte é publicação brasileira, como tem o Le Monde Diplomatique da Argentina, do México, da Itália, de outros países. Bom, mas para onde vai o Brasil? Eu já dei uma olhadinha aqui, de novo pode entrar nessa questão política partidária, pode tocar em assuntos que de repente não é tão legal aí para os vestibulares. Em compensação, existem outras matérias, pegando aqui pela capa mesmo, falando da ascensão da extrema-direita. Extrema-direita disfarça tradição nazista e avança. Onde? Europa. A crise estimulando a ascensão da extrema-direita, tema que nós já discutimos aqui várias vezes. Quem tiver curiosidade de procurar os assuntos já discutidos, vocês vão ver, esse tema já foi abordado algumas vezes. O que mais? Tem aqui, que eu andei dando uma passada, falta de água em São Paulo. Um texto interessante, lendo aqui só um pedacinho para vocês. Os problemas relacionados ao abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo não se restringem à alta do consumo, não se restringem à alta do consumo em razão das elevadas temperaturas e a falta de chuva. Bom, peraí, é o que os jornais dizem a todo instante. Temos um consumo elevado e temos uma redução, tivemos esse verão, que está acabando agora, mais 10 dias acabou o verão, começando o outono já. Esse verão foi um verão completamente atípico, choveu muito menos do que aí a média histórica, o que é previsto aqui para a nossa região. E ele, um especialista, com certeza conceituado, ou não publicaria um texto nesse jornal, ele está dizendo os problemas relacionados ao abastecimento não se restringem à alta do consumo e elevadas temperaturas e falta de chuva. Bom, então o que é? Vocês vão ler que é uma matéria curiosa. Eu dei uma lida, mas preciso ler com mais atenção. Tem uma matéria que fala aí de um fato que muitos não esperavam, que é a privatização do petróleo no México. Uma das últimas grandes estatais do petróleo aí sendo agora privatizadas. Não vou ficar aqui folheando para vocês, mas eu acho que vale a pena dar uma boa olhada. É uma leitura difícil, vamos dizer, mais complexa do que o vestibular exige. Por isso que eu sugiro uma ou duas matérias, não mais, e leiam com muito cuidado. Vão ter que buscar aí algumas fontes, desde um dicionário até uma rápida pesquisa para poder entender, mas com certeza vai ajudar bastante. Na medida do possível, ao longo da semana, nos prédios por onde eu passo, ou os demais professores, eu acho que terão o prazer de ajudar
no entendimento de uma leitura como essa. É prazeroso quando um aluno vem e traz um texto tão bonito, tão né, bem elaborado e vem aí com uma dúvida. Agora, já vou avisando, nem sempre é possível esclarecer tal dúvida de imediato, aí debate pronto. Por quê? Eu não li a matéria, se por acaso isso acontecer. Então, vamos lá, vamos pesquisar junto, mas é bem legal. Eu já postei uma matéria, a primeira matéria do ano no blog, tá? Uma matéria em torno do que se passa na Ucrânia, é evidente. Eu não vou falar que é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo, mas os nossos jornais mostram como se esta fosse a coisa mais importante. Tá? Vamos lembrar que existem vários outros conflitos, outros pontos de tensão, envolvendo, por exemplo, o Irã e os seus vizinhos, atenção, sobretudo Irã, Israel. Tá? Atenção que envolve também, mais uma vez, Israel e Palestina. Tá? A Síria, tem um monte de coisa. A África está não vou falar que é um barril de pólvora, acho que já explodiu. Não é? Mas os nossos jornais, infelizmente, eles meio que centralizam um tema e aí parece que não sai daquilo. Tá? Mas é isso, o tema está muito em evidência, óbvio, vamos falar, a revista Carta Capital está na capa, a Ucrânia, né? Essa coisa da Rússia buscando, e já há alguns anos, no nosso Mundo em Debate, já discutimos isso várias vezes, né? A Rússia não é um país qualquer, a Rússia ela acredita que é uma potência, tá? É um grande líder, não é um emergente, tá? Não fala em BRICS como emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, não, Rússia não é emergente, Rússia, para ser emergente, está embaixo, a Rússia nunca ficou por baixo. Eles acreditam que se afastaram, né, momentaneamente dos holofotes e agora estão de volta. A Rússia tem, obviamente, grandes ambições, não aceita esse tratamento de mais um. A Rússia é uma liderança, tem uma história, né, de guerra, de influência sobre ali os seus vizinhos, que é uma história incrível aí. Né? Podemos até discutir isso, vamos discutir isso em outras oportunidades. Eu escolhi um texto, né, de um autor chamado Henry Kissinger. Ele já está com 90 anos. Tá? Kissinger foi secretário de Estado norte-americano por quase uma década, por exemplo, no tempo da Guerra do Vietnã. É uma figura muito polêmica, muito controversa. Alguns dizem que ele fez um ótimo trabalho pondo fim à guerra. Outros falam que, tudo bem, ele fez isso, mas também foi ele o responsável por articular inúmeros golpes aqui na América Latina, sobretudo na década de 70. Não é? Então, tem uma discussão em torno dessa figura. Mas eu não estou aqui querendo discutir o mérito da figura dele. Tá? Eu sugiro a leitura, pois vejo que é um texto, né, muito bem elaborado sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Tá? Independente aí do seu passado, do que fez, não fez, tá? Ele vai expor aí argumentos bem interessantes para entender o que se passa. Infelizmente, colocaram o título Como Resolver a Crise Ucraniana. Esse é o título que o jornal Estado de São Paulo colocou. Eu coloquei no blog Para Entender a Crise Ucraniana. Está postado lá no dia 9/3. Então você vai procurar lá no blog, março, né, dia 9, só tem esse, vocês vão, né, depois ver que tem outros textos, mas está lá a postagem do dia 9, com o título Lendo e Questionando, Lendo e Questionando com o professor Correia, estou lendo errado aqui, é o título do blog, é o tema do blog, mas vocês vão ver Para Entender a Crise Ucraniana, certo? Mas ao clicar no link que eu disponibilizo, vocês vão ver que o título do jornal é Como Entender a Crise. Uma tradução meio ao pé da letra do original, que está lá do Washington Post. Uma tradução seria, tradução minha aí, livre, como termina a crise, né? E não como resolver a crise. Não sei de onde veio a recomendação lá no jornal para colocar esse título, talvez mais chamativo. Tá? Bom, independente disso, aí, infelizmente, quando a gente não lê um original, quando a gente lê tradução,
estamos sujeitos a essa coisa, né? Mas vamos lá. Ele destaca pontos interessantes como, deixa eu ver aqui para vocês que eu selecionei, ó. A Ucrânia, diz ele, não pode ser um satélite de ninguém. Vocês vão pegar direitinho um mapa, né? Estamos estudando a Ucrânia, logo vamos estudar a Venezuela, vamos estudar Irã e outros. Primeiro passo, pega um mapa, localiza o que você está estudando. Todo estudo geográfico parte de uma localização, tá? Do entorno, de enraizar o que nós estudamos. O que não necessariamente faz a história, faz a geografia, faz a economia, faz a ciência política. Nós, a geografia, partimos de enraizar o que estudamos. É isso? Geografia, ciência, estudo e espaço. Parte desse pressuposto. Localizou, né? Aí você vai dar continuidade à sua leitura. Ele diz, a Ucrânia não pode ser satélite de ninguém. A Ucrânia é a Ucrânia. Né? Não pode ser um país, né, que ora está sob dominação russa. Vocês vão olhar direitinho no mapa, vão ver que é um vizinho da Rússia. Tá? Já foi até da União Soviética. Tá? E também não pode ser um satélite europeu, da União Europeia ou da Alemanha. Tá? A Ucrânia tem que ser a Ucrânia. Diz ele, ó, a Ucrânia tem que ser o quê? Tem que ser uma ponte. Tem que ser uma ponte entre a Rússia e a União Europeia. E não ser dominado por um ou outro. Tá? Agora, o problema é que uma parcela enorme da Ucrânia tem etnia russa e quer estar junto ao território russo, quer ser parte ou um satélite russo. Então, a Ucrânia não pode, mas uma parcela da Ucrânia assim deseja. Vocês podem acompanhar aí pelos jornais, existem manifestações pró-Rússia no território da Ucrânia. É evidente que a Rússia diz que essas manifestações são muito maiores do que os jornais dizem. Mas também há manifestação, e a maior parte, pelo que nós acreditamos, manifestação pró-União Europeia. Ele diz, uma complicação são os laços históricos entre Ucrânia e Rússia. Laços históricos que envolvem etnia, que envolvem até religião. O país sofreu anos, décadas de dominação russa e tem esses laços históricos que vêm de longa, longa data. Então não é como resolver a crise, um título, obviamente infeliz. Essa matéria só levanta estas questões. Um conflito de difícil solução que, envolvendo Rússia e, por outro lado, Estados Unidos e Europa, pode trazer aí grandes complicações, guerras de grandes proporções. Evidentemente que ninguém quer. O momento econômico é delicadíssimo, tanto o governo americano como a União Europeia, ninguém está disposto a custear uma guerra dessas proporções. Certamente não é a meta. Agora, não sei onde um conflito desse pode acabar. Certo? Eu falei para localizarem muito bem o que vocês estão estudando. Eu tenho aqui um atlas. Um atlas interessantíssimo, é uma publicação grande, deve ter aí umas 100 páginas, mais 150 páginas. Vocês precisam de um atlas tão completo? Não. Se puder, melhor. Caso contrário, só consigam um mapa. Um atlas, tem atlas bem baratinho, ou, mas nos nossos apostilas, nos jornais não tem os mapas, tem. Mas, melhor coisa, você arrume aí um atlas resumido, ou simplesmente retire aí de uma agenda, de um livro, e deixa no meio do seu material, que sempre que tiver uma leitura, aparecer o nome de um país, pega, localiza direitinho, dá uma olhada na vizinhança. Se você tem um atlas, você vai poder pegar um mapa só da Europa, só da África, só da Ásia, sei lá. E aí localizar melhor. Um mapa mundi do tamanho de uma folha de sulfite, é óbvio que complica, Esse ano aqui nós temos os 20 anos do genocídio de Ruanda. Em um mapa mundi do tamanho aí de uma folha de sulfite, você não vai encontrar Ruanda. Num atlas, um material um pouquinho mais detalhado, você vai poder localizar até esses minúsculos territórios. Ok? Bom, então é isso. Um primeiro programa explicando e chamando todos vocês a participar aí desse nosso 6º ano do Mundo em Debate e algumas sugestões para que possamos ter um proveitoso ano, ok?
Então vocês têm ferramentas para entrar em contato com a gente. Sugestões, críticas serão todas bem-vindas. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.